gente. Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Laika. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E hoje a gente vai falar de fanfic, mais uma vez. Dessa vez a gente vai falar sobre alguns tipos de fanfic, sobre short fic, long fic, epic fic. A gente vai falar um pouco sobre o que é, sobre o que a gente já escreveu ou quer escrever, o que a gente gosta de ler e coisas assim. Outro dia eu tava no YouTube e eu vi um vídeo de uma gringa falando sobre epic fic, né? E aí eu achei interessante a gente falar também sobre isso, porque eu, no meu caso, por exemplo, a maioria das fanfics que eu escrevo são short fics. Short fic, o que é? É uma história mais curta. Geral, aí vem a questão. Muita gente tem opiniões diferentes de quantas palavras seriam essa short fic, quantas palavras seriam a long ou a epic, varia muito, né? Parece que ninguém chega num consenso. Mas, aparentemente, a maioria das pessoas concorda que short fic é ali por volta dos 10k, né, de palavras. Apesar de que tem gente que já acha muito 10k e divide no meio, e aí já não é mais, no caso não seria uma one shot, né, seria um two shot, por exemplo, porque uma short fic pode ser também um one shot. Eu geralmente escrevo nessa mais ou menos ali 5k, quer dizer, escrevia, né, porque eu escrevia mais one shot. Hoje em dia já tá bem menor que eu escrevo, hoje em dia já tá bem menor, já ali pelos 3k. Mas a definição é mais ou menos essa, né? Geralmente é uma história que é mais objetiva, ela não tem enrolação, ela conta só ali uma situação, não tem muito personagem, enfim. Eu gosto mais, inclusive a fanfic que eu reescrevi recentemente, eu considero ela short fic, mas ela tem mais de 10k de palavras. Mas eu considero ela short fic porque eu acho que short fic não é só pela questão das palavras, mas também pelo conteúdo. Ela é focada em 2 personagens, ela não tem subplot, ela não tem um monte de acontecimentos. Então eu considero isso também uma short fic, né? Eu gosto mais porque, primeiro, que eu tenho preguiça mesmo de escrever. Segundo, porque eu fico muito ansiosa de ficar escrevendo uma coisa muito longa, sei lá, eu vejo gente postando, gente com 20 capítulos. Eu não sei se eu não teria essa frieza de ficar escrevendo 20 capítulos, passar um ano inteiro postando uma fanfic. Essa ideia me deixa um pouco nervosa, eu admito. Mas eu tenho vontade, apesar de ter preguiça e de ter um pouco de medo, eu tenho vontade de escrever uma long fic. A long fic, as pessoas, a maioria concorda que é ali o tamanho de uma novela ali, né? 40k, 50k. Eu acho muito, pra mim, pra escrever eu acho muito, mas é o tamanho de fanfic que eu gosto de ler. Geralmente quando eu pego alguma fanfic que tem ali 20 capítulos, eu adoro, principalmente se estiver finalizada, né? Que aí eu vou poder ler rapidinho, já tá finalizada, etc. Eu adoro também quando eu vou ler lá no YouTube e já tem ali a quantidade de capítulos que vai ter, a autora já coloca ali, né? Um de 25, um de 30. Mas eu particularmente eu não conseguiria escrever, pelo menos não hoje, não agora. Tenho vontade, quem sabe no futuro. E as epic fics eu nunca vi, eu acho que eu nunca tive contato com nenhuma. Geralmente, pelo que eu li, as pessoas concordam aí que é de 100k pra cima de palavras, 200, 300. Eu não sei nem que tanta história uma pessoa acha pra escrever, eu não consigo nem imaginar. Acho que o maior fanfic que eu li, eu acho que eu comentei aqui já, não sei, tinha 100 e poucos capítulos. Inclusive a autora não tinha terminado a última vez que eu li essa fanfic. Eu não favoritei, eu não coloquei lá o bookmark, então eu não sei se ela terminou. Também não me lembro o nome de usuário dela. Mas tinha 100 e poucos capítulos, só que não eram capítulos enormes, né? Era ali, tipo, sei lá, devia ter uns 3k cada capítulo. Mas mesmo assim é muita coisa, mais de 100. Então eu não consigo nem imaginar uma fanfic de 300 capítulos.
300k de palavras. Dos fandons que eu já me misturei, não acho que nunca vi nada desse tamanho. Mas enfim, eu nem sei se eu conseguiria ler também. É muita coisa pra ler. Eu não sei se eu teria paciência de acompanhar tanto assim uma história, mas enfim. Eu ler mesmo, eu nunca li Epic Fic, né? Epic Fic pra mim era só um conceito muito abstrato. Sabe, quando você sabe, você ouviu falar, mas você nunca interagiu. Foi que nem a Bel. Sabia que existia, estavam lá, nunca me deu o trabalho de ir atrás. Então, sempre foi nessa pegada pra mim. Mas, de leitura no geral mesmo, atualmente eu tô preferindo muito mais ler short fic do que long fic. Pelo simples fato de que eu tenho muito o terror de que alguém faça o mesmo trauma que eu faço com meus leitores, né? Que é nunca terminar a fic, deixar lá na metade. Então, o que que eu faço? Ou eu leio a coisa, ela já tá concluída, né? Ou em vias de concluir. Ou simplesmente eu só leio o short porque já tudo postado de uma vez só. E eu não vou ter esse passamento, essa raiva. De escrever mesmo, eu meio que eu escrevo coisa média. Não chega a ser long fic, porque tipo, tá, elas passam de 20 capítulos, mas já vi gente dizendo que long fic tem que ter pelo menos 50, sabe? Então, não acho que. Não chega a 50, não chega nem a 30, então acho que não tô no critério ainda. Mas Mas. aí é como eu falei, eu acho que não depende só da quantidade de capítulos, eu acho que depende muito da história também. Uhum. Tipo, a história pode dar 50 capítulos se você tiver muita coisa pra contar. Se tiver mais personagens secundários, mais plots fora o plot principal. Aí vai render mais coisa e a fanfic pode ficar longa. Mas não necessariamente ter 50 capítulos significa que. Eu acho que 50 capítulos também não precisa, né? Depende também da história, como eu disse. O que você vai contar? Por exemplo, essa história que eu lembro que tinha 100 capítulos, que eu considero, não sei se ela já é uma epic fic, porque, como eu falei, os capítulos eram curtos, era de 3k de palavras cada capítulo. Mas a história era focada em dois casais só, não tinha subplot, era esses dois casais só, e aí ela ficava mudando ali o POV, né, o ponto de vista, mas era só isso, não tinha uma história super complicada, uma trama, não era fantasia, não tinha um mundo que ela construiu, nada. Mas aí tinha 100 capítulos, só disso, entendeu? E aí é epic fic, é long fic, que só pela quantidade de palavras é confuso, né? Eu tenho por entendimento que Epic Fic ela tem que passar de 100 capítulos. Se passou de 100 capítulos, ela é epic. E aí, independente do número de palavras e tal, a questão toda é como disse uma menina no dia que eu tava vendo, ela comentando sobre as fanfics mais longas, né? De longevidade e também de tamanho de capítulos do Tree. E ela basicamente disse que o critério é esse, é o número de capítulos postados. Então, se ela passa assim de 100, 200, então ela é uma epic fic. Dito isso, fica ecoando na minha cabeça que, assim, é muito mais comum a gente ver as epic fics lá na gringa, né? E aí, tem dois casos. Ou essa epic fic ela vira meio que uma lenda urbana, que todo mundo leu, a galera sentou e leu assim, porque começa, né, a viralizar, tipo, tem uma obra aí que não acaba nunca e todo mundo tá lendo, sabe? Então você acaba, né, por assimilação do fandom, você acaba tendo pelo menos a curiosidade de saber que história é essa, né? Quantos capítulos tem, o que tá rolando nela, etc. E aí também tem aquela situação em que tem várias temporadas. Eu não sei se tu já viu esse termo, que a galera usa muito. Nova temporada da fanfic e tal. Eu ia falar isso na sequência, que eu tenho essa autora, ela escreve até pro NCT, que ela fez uma série, ela fez duas fanfics sobre o mesmo casal, só que aí a primeira é tipo eles se conhecendo e aí começam a namorar e tal, e aí na segunda parte, na segunda fanfic é o casamento e aí depois do casamento ela fez isso uma segunda vez
com outra história, outro casal ali também do NCT, que também ela dividiu em duas partes. E aí, juntando as duas, acho que dá mais de 100 capítulos, as duas partes. É esse o meu ponto. E aí, É esse o meu ponto. eu acho melhor assim Eu- do que colocar 200 capítulos numa ficção, mas sou eu, né? Não, aí seria tipo, acompanha quem quiser, sabe? A continuação. Mas aí eu penso, é a mesma coisa que uma Epic Fic, porque no final das contas é a mesma história que ela ainda tá contando. E aí a gente tem um fenômeno que é tipo Fifty Shades of Grey, que era uma fanfic só, curta, entre aspas, curta, né? Porque ela tinha, sei lá, 30 capítulos, que virou livro. Mas ela tinha várias temporadas, que foram os outros livros. Então, por consequência, né, era uma epic fic, não era uma long, era uma epic, porque de 30 em 30 são quatro livros, não é isso? Quatro, três. Não, três. 30 a 30 dá 90. Deve ter mais de 30 capítulos. Então a quantidade de palavras vai, né, medindo. No final das contas, era uma epic. Que virou livro. Eu acho que é bom assim também, porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei da NCT, essas fanfics todas elas tinham um final. Não ficava tipo um gancho, né? O que vai acontecer agora? Não ficava. Tinha um final. E aí ela ia contar depois outra história sobre esse casal. Mas se você não quisesse ler essa segunda parte, tudo bem. E já numa fanfic de 200 capítulos, eu acho que eu ficaria cansada. Eu acho que eu ficaria, sei lá, de saco cheio, talvez, de ter. Porque foi isso que aconteceu com essa fanfic que eu falei de 100 capítulos. Teve uma hora que eu não quis mais acompanhar. Nossa, e aí eu fiquei meio que, depois eu volto a ler. E aí eu nunca mais voltei a ler e perdi a história. No final das contas, a gente acaba lendo 200 capítulos, sabe? Eu acho que assusta mais você pegar e ver, putz, 200 capítulos, não tô afim. Mas aí pega duas fanfics de 100 e vai dando a mesma coisa, sabe? Então, tipo, no final das contas, dividir em temporada é a mesma coisa que escrever uma epic, sabe? Na minha cabeça, eu entendo isso, sabe? Porque se é a mesma história que vai continuando, por exemplo, tem um classicão que eu sempre comento aqui, que é do fandom de Harry Potter, que é Out and Young Dudes. Pega da infância do personagem até a morte dele com 20 e poucos anos. Então, assim, eu acho que é a morte dele com 20 e poucos anos ou é a morte do amigo. É uma coisa assim, sabe? Tipo, vai acompanhando tudo. Tipo, quando ele tinha 11 anos até o fim, quando tem toda uma guerra bruxa, tudo que acontece, quem leu a saga, acompanhou a saga e tudo mais, sabe? Então, tipo, vai se passando décadas, 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 e a história vai acompanhando essas décadas. E, tipo, é dividido em três partes, mas depois que o fandom dividiu em três partes, mas a história ia continuando, continuando, continuando. Então, assim, era uma epic, é uma epic, né? Porque continua sendo, não sei o que aconteceu depois que começaram a vender fic-book dessa história, né? Desse livro, desse fanfic, Eu sei ia lá. falar até de Harry Potter, que eu ia levantar a questão de que quais fandons que você vê mais essas fanfics assim muito grandes, porque em K-pop eu falei que eu vi essa só, que tinha mais de 100 capítulos, e essa mesma autora ela tinha uma outra fanfic que tinha uns 50 e poucos capítulos, mas foi a única vez, assim, pelo menos nos fandoms de K-pop que eu frequentei, né? Eu nunca vi nada épico assim. Então eu não sei que fandoms que tem isso. Talvez Harry Potter, talvez Senhor dos Anéis, acho que fantasia, talvez. Cara, eu acho que sim, tá muito ligado com gente que escreve fantasia, porque os livros de fantasia geralmente são esse absurdo, a gente sempre comenta por aqui, que não acaba nunca, são 1000 páginas, brincando. Eu já vi umas paradas assim, longas desse jeito, com Harry Potter, com Game of Thrones, já vi umas epics assim, me deparei, da gringa também. Brasileiro eu acho muito difícil de encontrar. Deve ter, com certeza deve ter. Mas eu não encontro com muita facilidade. Agora, uma que eu sei que é uma época, que ela rompeu a minha bolha, foi aquela que eu comentei no episódio de Fórmula 1,
Que é justamente isso, é uma história de Fórmula 1. Ela, ela é uma U, Alternative Universe, mas dentro do universo também de Fórmula 1. Então, tipo, os pilotos continuam sendo pilotos e tudo mais, só é numa realidade alternativa. E assim, É não tem canon, mas é. fantasia. A gente fazer um episódio um dia falando sobre canon. Canon Aham, divergência, canon não sei o quê, canon não sei o quê. isso. É canon divergência, basicamente. E, e é isso, sabe? Tipo, ela é enorme. Acho, eu esqueci quantos capítulos ela tem. Eu comentei isso no episódio de Fórmula 1. Mas tá lá, é um chip entre pilotos. Ela existe desde 2013. Ela tá sendo finalizada agora. E assim, tá levando de boaça. E não tem nenhum elemento de fantasia, não tem nenhuma construção de mundo que faça isso ser necessário, sabe? Gastar todo, como tu falaste, você vai construir um universo inteiro, então ela vai precisar gastar tudo isso de capítulo. Bom, ela não precisa, porque ela não tá usando um universo alternativo a esse ponto, não é um mundo de fantasia, é um mundo É, real. Então, mas aí é ponto de vista desse casal ou tem outros pontos de vista? Eu não sei se é muita gente, é muita história então, pra aí é ficar que em tá, duas eu nunca pessoas li, só. né? É que eu nunca li, eu só sei da existência. Eu só sei da existência e que ela se passa ali, como fala, no Canon Divergência. É no mundo real, mas com divergências. Então, assim, não sei pra onde vai, eu não sei quantos personagens estão envolvidos, eu só sei um resumo da existência dela. E é isso, cara. Mas aí, tipo, eu acho que todo fandom deve ter, muito provavelmente, a sua Epic Fic, né, gigantesca. Talvez de cada fandom a gente não saiba. Eu não sei. Dos Stray Kids até hoje eu nunca me deparei com uma Epic desse tamanho. É, Mas eu conheço essa referência a de Alta Young maior, Dudes. a maior que eu vi foi foi essa que eu falei que foi no canal do God Seven. É, a Janice, que eu saiba, pelo menos os chips que eu leio, eu nunca vi nada, acho que nunca vi nada nem que passasse de 30 capítulos. Eu acho que não é muito comum no K-pop, não. Eu acho que, sei lá, a galera do K-pop gosta muito de one shot, né? Essa você pode clicar lá na hashtag que tem sempre umas 10 todo dia. É, mas, enfim, eu não sei se eu leria. Depende também se eu tivesse obcecada com Fórmula 1, talvez eu lesse essa fanfic aí. Mas não me interessa ler algo tão grande assim, me assusta. É, mas eu fico curiosa pra saber o que tanto tem, né? Assim como eu fico quando eu vejo um livro que tem muita página. Esses livros que eu vejo que tem 600 páginas, 700 páginas, eu sempre fico curiosa pra saber o que tanto que a pessoa colocou, assim. Porque eu sempre acho muita coisa. Aí me passa na cabeça, por exemplo, tem tudo isso de página, e aí é tipo o capítulo mais famoso, eu acho, que é do Povo de A, que é literalmente só o cara chamando a fulana pelo nome dela. Então, tipo, eu acho que gasta 2 páginas só com ele falando Judy, 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 Judy. É tipo, putz, será que é isso? Então, tipo, são 1.000 páginas, aí tem um capítulo que é só um nome citado mais de 100 vezes. Que ódio, sabe? Então, não sei, mas A obviamente o questão, pessoal de fanfic não faz isso, né? se você pensar na questão do esporte da Fórmula 1, tem até bastante coisa, porque ela pode acompanhar ali as corridas, inventar alguma coisa que aconteceu nos bastidores. Então, realmente dá pra ter bastante capítulo. Acho que dá pra criar em cima. Já na questão do K-pop, a maioria das histórias no K-pop não são geralmente canon. A maioria, eu acho que é universo alternativo. Então, talvez aí não gere tanta história. Não sei qual que é a questão. A maioria das fanficção se passa na universidade e acho que a galera acha que não tem o que contar. Eu não sei. Mas eu acho que é É, questão de fantasia mesmo. depende. Agora eu tava pensando que tu falaste assim, mas a galera geralmente faz a galera do K-pop não faz coisa tão longa assim. Depende. Eu lembro que eu li uma SOCMED que basicamente começava na faculdade e de repente a história ia andando. E andando, e andando, e andando. Ah, Eu não, tava mas já só que, exausta. só que média eu já vi com mais de 1.000 posts no Twitter. Sim. Mas eu acho que é outra Mas linguagem. é outra linguagem, outra contagem. Mas mesmo assim, cara, tipo, como eu falei, Alta Young Dudes, que pega da infância até a morte da pessoa, né?
tipo, 20 e tantos anos. É, eu fico pensando que é a mesma parada, pegada aqui. Começa com a galera na faculdade. De repente, tá lá fulano com o filho crescido, e eles, sabe, e a história continua, e a história continua. Tem um chip do Fennel que eu, né, meio que faço parte e tal. E aí ela é meio famosinha, todo mundo falava muito dela. E aí eu resolvi ler. Olha só que média. E aí, cara, chegou um momento que eu parei. Que eu disse, ok, resolveu, né? A história virou um casal. Vou parando por aqui porque eu não aguento mais. Eu fui virando e era justamente isso. E aí eles começavam a ter uma vida de casal e depois anos se passavam e depois eles tinham uma filha e depois cara, vamos encerrar essa história. Eu não tava aguentando mais. Aí, talvez, será que a pessoa viu que estava famosa, viu que estava ganhando engajamento e não quis parar? Ou será que ela realmente queria contar uma história? Ah, cara, eu não sei, viu? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei porque até que eu comecei a ler, ela já tinha sido encerrada. Ela foi postada lá em 2022. Mas sei lá, velho. Às vezes a pessoa perde a mão, sabe? A galera fica dizendo, não, continua, continua. E a pessoa vai lá e continua. E assim, eu acho que não tinha mais necessidade disso, não tinha mais pé pra isso. Enfim. Eu ia preferir, agora já é uma questão muito relacionada ao meu ritmo de leitura. Seja uma história muito longa, beleza, show. Mas que ela feche bem, sabe? Tipo, que ela tenha uma lógica, que esse enredo se desenvolva e que ela tenha um final satisfatório. Porque você vai criando gancho, 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 história, história, história. De repente vira um after, né? E não vamos comentar que a gente já massacrou muito After aqui, mas tem uma noção do que eu quero Era dizer. a fanfic de After era só uma ou era também dividida, como a que tu falou de outra de 50 tons de cinza? Se eu não me engano, ela era uma. Não, ela era dividida. Ela era dividida. Mas a segunda, ela era uma só. Só que aí, quando virou livro, eles tiveram que dividir em dois livros, porque aconteceu o que aconteceu, como tu falou da história do All the Young Dudes, foi a mesma pegada. Era muito longo, tipo, uma coisa que passava de 60 capítulos, e aí eles dividiram no meio, quando publicaram. Então, lá na gringa, inclusive, a versão do livro é 60, 70 capítulos mesmo, do jeito que estava na fanfic. Quando veio pro Brasil, eles dividiram em dois livros. Justamente por causa disso, porque era muito, muito, muito longo. Aí pra não ficar Não tão tem, não gigantesco. tem nada nesse livro que merecesse ter 50 capítulos. Não tinha nada nesse livro que merecesse ter passado, sabe, do primeiro livro. Eles Não fizeram precisava. quantos filmes? 5? 4? Cara, eu perdi a conta. Eu cheguei a assistir três, porque eu assistia e fazia review com um amigo meu. A gente assistia só pra reclamar mesmo. Era um esporte praticamente nosso. Então a gente sentava, assistia, reclamava, fazia o resumo reclamando. Mas, cara, ali pelo terceiro filme, se não me engano, terceiro ou quarto filme, eu desisti. Disse, não, chega. Tortura do entretenimento. E aí eu abandonei, porque, tipo, a história era meio que cíclica, sabe? Não andava. Era o cara fazer uma merda, ela se irritava com ele, eles brigavam, eles eram bastante tóxicos um com o outro, se separavam, aí ele fazia algo que era completamente suicida e ela voltava com ele porque, oh meu Deus, ela era a única pessoa que conseguia colocar ele nos eixos, etc, etc, etc. E aí eles voltavam a ficar juntos e eles viviam esse ciclo eternamente. Todo filme era assim. No livro tem algumas divergências, a coisa escala e fica um pouco mais criminosa do que aconteceu no filme, mas enfim, um resumo, sim, bem por cima é a mesma coisa. Mas assim, nada justifica realmente, tipo, como eu falei, não justifica nem ter passado do primeiro livro barra filme. Tu imagina ter passado de 5 filmes barra 4 livros, né? Aí. Eu imaginei que ela tivesse inventado ali, que não tinha tanta coisa assim pra fazer tanto filme, e ela inventou porque não tinha na fanfic, ela inventou pra botar nos livros. Mas enfim, que bom pra ela, vendeu. Ela escreveu alguma coisa depois disso? Nada. Cara, eu acho que ela fez aquela palhaçada, né? Ela publicou as fanfics, né? Na íntegra, do jeito que tava no Wattpad, ela tirou do Wattpad e
publicou, só passou uma revisão ortográfica mesmo. Eu nunca vou esquecer disso. Eu sempre vou ficar muito indignada com isso. Ela simplesmente só passou pela revisão ortográfica de plot, que quer que seja, dane-se. Mas enfim, voltando. E aí, depois disso, ela foi lá e fez, como a história é contada do ponto de vista da peça, ela foi lá e fez a saga de livros do ponto de vista do Harry. Simples. Então, que eu lembre, teve essa saga principal de After, depois teve os livros que intercalam, porque tem uns anos que eles se separam e tal. E aí são esses anos que são do ponto de vista do Harry. E eu acho que depois disso ela escreveu uma outra saga, mas não hitou tanto quanto hitou After, né? Até porque, né? Ela já publicou contando com a audiência dela, que ela já tinha no Wattpad, então. Assim, eu nunca fiquei sabendo de nada que ela escreveu. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando, eu tenho, geralmente quando eu vou escrever, que eu tenho as ideias, né? Geralmente quando eu tenho uma ideia que eu acho que vai ficar muito grande, tipo, eu não vou conseguir escrever. Que dá pra ter uma ideia, né? Quando você pensa numa ideia pra uma história, você consegue imaginar se essa história vai ficar grande ou pequena. Quando eu tenho uma ideia que ia ficar muito grande, eu já deixo ela de lado, já ignoro. Porque eu tenho medo de abusar dos personagens. Esse é o meu maior problema com escrever coisa muito grande. Eu não sei se eu iria abandonar porque eu cansei dessas pessoas. Eu acho que o maior que eu escrevi foi quando eu estava começando a escrever, que eu acho que deu, sei lá, deve ter dado 40 capítulos, talvez, na época do Spirit, ainda consegui no Spirit. Mas naquela época eu tava começando a escrever de qualquer jeito, eu não tava nem aí. Eu tava muito obcecada com a série na época. Hoje em dia, eu não tenho mais essa paciência e esse apego com os personagens que eu tô escrevendo. Eu gosto e tal, mas eu tenho medo de me estender na história e me cansar. Eu tenho até plano de escrever uma história mais longa, mas eu não conseguiria postar sem ter terminado. Acho que esse é o ponto. Eu não conseguiria postar. Tipo, gente, tem gente que posta o primeiro capítulo, termina o primeiro capítulo, escreve o primeiro capítulo, posta lá, e aí ainda vai escrever o segundo. Eu não conseguiria fazer isso. Hoje em dia eu não consigo fazer isso mais. Porque eu acho que eu iria cansar, abusar os personagens e largar. Eu não quero fazer isso. Então eu prefiro não tentar. Mas eu tenho planos de escrever uma fanfic inteira, longa, bem longa, pro meu parâmetro, né, de 15 capítulos, sei lá. E aí terminar, concluir e postar. Amiga, eu considero longa, assim, 15 capítulos. Tem uma que eu leio, que atualmente ela tá no 14º e a autora já avisou que vai terminar no 15º. E cada atualização, cara, papo de 10k pra frente, sabe? Então, depende muito do tamanho do capítulo. Eu considero longa por causa disso, cara. 10k é loucura. Inclusive, eu falei, né, que quando eu peguei aquela fanfic nossa pra revisar, que eu li o primeiro capítulo e tava dando 6k, e eu disse, meu Deus, que diabo que a gente escreveu tanto aqui que deu 6k disso aqui? Porque eu acho muito, 6k é muito, gente. Quer dizer, na minha opinião, né, pra mim, eu acho que 3 tá bom. 3k, um capítulo. 4, tá bom. Mais do que isso, não precisa. É cansativo pra ler. Eu acabo lendo de 2 partes. Eu também conheço uma autora do Phantom do Steve que posta 30k num capítulo. Ela posta a cada 6 meses. Quando ela posta 30k, e eu passo uma semana lendo. E eu não gosto disso. Eu gosto de ler de uma vez. Sentar, ler e pronto. É que essa fanfic que eu tô acompanhando, que agora tá acabando já, que é aquela coisa, sabe aquele fenômeno que se você não lê, você vai ter spoiler? Então, muita gente lê, ela é muito, muito, muito famosa. Então, o que que eu faço? Eu dou meus pulos e aí diz, pô, saiu a atualização. Então, vou sentar na minha hora de almoço, eu vou ler até onde der. E aí, geralmente, vai até, sei lá, quase a metade do capítulo. Mas, assim, papo de 10k para frente. Então, às vezes eu paro e eu tenho que fechar o Twitter, não abrir naquele dia só até o momento que eu terminar de ler. E aí eu volto, beleza, show.
Porque realmente é uma parada dessa, sabe? Que vai, você vai virando página e página e página, vai rolando a tela e não acaba. Mas enfim. Cara, assim, de escrita. É aquela coisa, escrita pra mim depende. Às vezes eu tô planejando, de repente meu planejamento deu 25 capítulos. É o que geralmente acontece comigo. 20, 25, completamente normal, padrão. Mas, em compensação, meus capítulos são sempre na pegada de 2K, 2.5K. Não passa muito, tipo. Até porque eu não consigo levar uma história muito longa, tipo, uma atualização muito longa. Então, eu já começo a achar que tá se perdendo ali dentro do capítulo. Eu tenho na minha cabeça o tempo todo aquela cabeça de editora de dizer isso aqui não é necessário, isso daqui a gente pode mudar, isso aqui pode ser menor. Então, eu sempre fico Sim, fazendo essa dinâmica. eu penso assim também. Eu acho que eu sempre tô preocupada de estar colocando uma coisa que não precisava, uma informação que ninguém, ninguém se interessa, uma cena que não Uhum. acrescenta nada na história. Tem O gente famoso ninguém pediu, né? tem gente que coloca isso de propósito pra encher o livro, eu sei que tem. Né? Em livro eu sei que isso acontece. Mas eu não gosto, eu acho tão assim. Pra quê, né? Mas sou eu, novamente, meu gosto pessoal. É aquilo, parte do gosto da pessoa. Eu leio coisa de 10K, tem essa nacional que eu acompanho que as atualizações são assim, mas eu também leio uma gringa que ela atualiza 30K cada vez, mas é assim, 30K, espera aí 3, 4 meses e aí 30K. E aí depois de novo nesse ritmo. E o pior, sabe o que é? É que uma vez eu li que mais de 10K, ali, 15K, os sites no celular, eles não suportam. Então, se tu sair da página, já aconteceu comigo, inclusive. Se tu sair, tu deu um pedacinho e tu sair da página, corre isso de quando tu voltar pra carregar, ela voltar lá pro começo. Ela não carregar de tu parou. Já E passei aí, por essa experiência e é isso mesmo que acontece. por isso que não é recomendado que você escreva Publique tudo isso. tudo isso de uma vez só. Essa que eu falei da menina que posta também a cada 6 meses, aconteceu demais. Eu não conseguia ler de uma vez só. Então eu lia um pouquinho ali de noite, e aí quando eu ia tentar de novo no outro dia, eu tinha que sair procurando onde é que eu tinha parado, porque a página carregava de novo. É horrível. É uma dor. Aí acontece que a história é muito boa e aí você se submete a esse tipo de coisa. Mas é isso. No geral, eu acho que no final das contas tudo é uma questão de gosto, tanto para leitura quanto para escrita, né? Eu leio coisas muito, muito longas, mas eu também não suporto escrever coisas muito, muito longas. Então, vai de cada um. Enfim, conta aí pra gente se você lê coisas assim longas, se você escreve, o que você prefere, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta quando a gente fala de fanfic, deixa aí o like quando você estiver escutando, segue a gente nas nossas redes sociais. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se tiver algum comentário a fazer, as nossas redes sociais estão linkadas aqui na descrição do episódio. E é isso. Até a gente se vê semana que vem com outro assunto aqui mesmo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.